pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Bom, estamos no ar já com mais um Pode.com, ponto oficial. E aí eu tenho uma honra hoje de conversar com um professor, né? Professor Ricardo Monteiro. Professor, Caetano diz: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar uma confusão de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores. Como é que é? Como camaleões. Gosto do Pessoa, Da pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar? Que isso lhe é superior. E deixem os portugais morrerem a míngua. Minha pátria, minha língua. Fala, Mangueira. Fala. Prazer enorme ter você aqui, viu, Ricardo? Tudo meu. Ricardo, que é candidato a vereador. Sim, candidato agora oficial. A vereador. Primeira vez, não é isso? Não, segunda vez. Segunda vez, candidato a vereador. Segunda Tentou vez, quando? candidato a vereador. Em 2020. 2020. Em plena pandemia. Sim, corajoso. Né? Corajoso. Mas essa coragem é precisa. Sim, né? sim. Ainda mais quando se trata de uma pessoa preta. Isso. Na cidade em que nós temos 80% ou mais da população que mais é o de povo 80%. Mais, ou seja, não é só 80%, é mais de 80%. Pretos, né? E não pretos. Pretos e não pretos. Então, meu amigo, vamos começar por aí, então? Porque você é professor. Quem começou primeiro, obviamente, é professor há 26 anos? Sim, professor há 26 anos. Há 26 anos. Tem uma história aí, né? Para contar. Escola pública. Graças a Deus. Periferia. Sempre. Então, eu já vou começar aqui pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Me ajude aí, professor. Por se favor. você pode apontar para cá, para sua câmera. Essa daqui, frente, né? Para as pessoas se inscreverem aqui no canal do Pode.com, que cada dia a gente tem muito mais seguidores. Minha galera, segue aí, hein? Aí se inscreve e compartilha para as pessoas, que é para o povo curtir, né, essas figuras que a gente traz aqui, que são muito importantes. Vamos lá. Então vamos começar por aí, mas aí eu começo assim, para você. O que é que está faltando nessa cidade da Bahia, pegando uma ponte no Gregório de Matos, poeta Gregório de Matos, quando ele diz o que falta nessa cidade, verdade, falta mais que se lhe ponha vergonha, falta na cidade verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. Então, conversando com você que é professor e candidato a vereador, o que é que falta nessa cidade para ela chegar no potencial que ela tem e ainda não chegou? Ela tem tudo para ser uma das cidades mais poderosas do mundo e ainda não chegou nisso. Bem, eu defendo, Jackson, primeiro um prazer estar aqui diante de você. Prazer meu estar desse artista, com você, desse intelectual interiorano de Itabuna. Papajaca. Papajaca ali, né? Na beira do Rio Cachoeira. Na beira do Rio Cachoeira. Nasci ali bem perto do Rio Cachoeira. Exatamente, né? Eu andava por ali, pela Cinquentenário ali, passeando naquelas regiões. Terra boa, aquela... Terra boa. Floresta, não é floresta, porque eu perguntei a Ernest, eu fiz curso de agrofloresta com ele, e eu perguntei como é que ele via aquela floresta, ele falou assim, não é floresta, é bosque, por causa da cabruca que raleia a mata, né, para dar luz para o cacau, mas é um bosque maravilhoso ali, né? Espero que o Rio Cachoeira seja melhor tratado, né? Então, exatamente, já bebemos daquela água, isso, exatamente, não é? Mesmo quando já era civilização, toda a água já foi bebível, né? Na toda a água. Mas ainda enquanto tinha a cidade edificada ali na margem do Rio Cachoeira, nós bebíamos daquela água. Hoje em dia, tomar banho já é perigoso. Já é perigoso, exatamente. Tomara, como você disse, que um dia ela volte a ser limpa. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, eu defendo, na condição de professor, mas acima de professor ou antes de professor, educador, defendo a educação para o despertar da consciência. E a pergunta que você faz em relação à nossa cidade, eu digo a você, o que falta para nós é esse despertar da consciência de identidade. Você, quando falou da cidade, para você elaborar, introduzir sua pergunta, você falou dessa identidade, das características da nossa cidade. E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização para o despertar dessa identidade, dessa consciência de identidade que falta. Tanto de cada um de nós soteropolitanos e soteropolitanas, para nos reconhecer com esse potencial que nós temos, com essa beleza que nós temos, com essas particularidades, essas idiosincrasias que só o soteropolitano tem,
mas também das pessoas que fazem a gestão da cidade, que se propõem a cuidar da cidade, que estão ali para cumprir esse papel, que desprezam essa identidade e não trabalham em cima de um potencial. Eu acho que o nível de esquizofrenia social que nós temos é muito alto, e essa esquizofrenia ela aumenta cada vez mais quando se trata dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, dos nossos gestores e gestoras de uma forma geral. Então eu vejo que do ponto de vista geral é isso aí. Claro que a gente vai aqui discorrer sobre várias necessidades que a nossa cidade tem, que são muitas. Nossa cidade é maltratada, nossa cidade é mal planejada. Eu não sei nem se é mal planejada, porque eu não vejo nem planejamento para ser ruim. Meu entendeu? filho, Cauê, né, tá com 33 anos, é Uhum. assim, poeta, né? E ele fala que assim, não é mal planejada, é um plano, né? Não é? É um plano de não educar, Isso, não é? isso, É um isso. plano de não dar o suporte para esse povo. E é interessante porque você foi no cerne do que eu queria perguntar. Do que eu, na verdade, perguntei. Você fez uma leitura, né, uma leitura fantástica, que é a consciência. Uhum. Porque se somos mais de 80% do povo preto, está na hora de ter você como vereador, está na hora de ter você como prefeito, você como governador, não é isso? E mulheres também, né? Na prefeitura, Sim, como sobretudo. governadora, né? Sobretudo, Mulheres, o povo sobretudo. preto. Né? Mulheres, muitas mulheres. Então, como é que faz para despertar essa consciência nessa maioria desse povo que vive desde quando vieram para cá, da África, né, para cá, vivem oprimidos e tem na mão, aqui em Salvador, mais do que qualquer outro lugar do Brasil, o poder de colocar uma pessoa que lhe represente lá no poder. Como é que desperta a consciência desse povo? Eu acho que a gente tem que conversar com a base, a partir da base. E quando eu digo base, né, essa coisa que todo mundo fala, que está na retórica de todo mundo, sabe? Mas a partir da formação, desde a formação mais básica em todos os sentidos da palavra, Que a começa em partir da casa. criança, isso, né? Tendo a casa como a primeira escola, não é? Claro que começa daí. E a nossa educação, ela falta dois aspectos importantes: formalidade e cerimônia. Nós abandonamos isso. A formalidade e a cerimônia. Fale um pouquinho de cada uma dessas coisas. Vamos lá. Para a gente entender melhor quem está nos... Né? Não tá- exatamente. Para deixar tudo... Né? Pronto. A formalidade, ela está na estética, quando a gente se dirige à questão das pessoas, das palavras que se usa, dos conceitos, as palavras que se usam no lugar certo, no momento certo, da forma correta, mostrando que você domina o que efetivamente você está falando, você não reproduz. Quando você pede, reclama, reivindica algo de uma forma muito clara, de uma forma séria, que traga a questão da seriedade, que não cause confusão entre estar falando sério e estar brincando, sabe? As pessoas, quando erram, elas não dizem eu errei, elas dizem eu estava brincando. Verdade. Entendeu? E aí você confunde, pô, a gente está conversando sobre algo sério ou a gente está brincando? Nada contra a brincadeira, muito pelo contrário. Acho que brincadeira é essencial nas nossas vidas, mas a hora do momento Tem lúdico sua é a hora hora e do seu momento lugar, lúdico, a hora do momento sério é momento sério. Então, a formalidade nesse sentido. A questão da cerimônia, Jackson, vai na questão das relações. A gente precisa se apropriar, a gente precisa despertar a consciência para a necessidade de entendermos como é que nós nos relacionamos. E aí que vem a questão da cerimônia. E quando eu falo de relações, eu não estou falando de relação apenas entre pessoas, não. Relação de pessoas com coisas e de coisas com pessoas, nesse sentido. Desde o que existe de concreto e desde o que existe também de abstrato. Existem determinados momentos que a relação ela tem que ser verticalizada. Existem outros momentos que a relação ela é horizontalizada. E nós não podemos confundir. Essa confusão, ao meu ver, e começa na primeira escola, portanto, começa na família, essa confusão de relação horizontal e vertical, trouxe, você é do interior, você sabe o valor que tem uma relação verticalizada, saudável, no sentido de usar a referência que está à nossa disposição e colocá-la como referência ao tempo em que nós também, se adultos formos, nos colocarmos dessa forma, nos posicionarmos como referência. Então, essa palavra referência é fundamental. Então, para responder a sua pergunta, ainda respondendo, claro, de uma forma direta, eu acho que o que a gente precisa é justamente disso, referências, sabe? Se colocando consciente como referência
E nós que precisamos dessas referências, as vendo como tal. Eu acho que é nesse sentido, é isso que falta, e é isso que eu entendo como formalidade de cerimônia. Não, e brilhante a sua resposta, né? Porque na formalidade, na cerimônia, tem o respeito ao lugar, né? Então, assim... É a questão das relações que das eu te falei. relações, não é? Relacionar com as coisas, né? O que é um professor, né? O que significa um professor A numa simbologia. sociedade, Uhum. né? Assim, eu compreendo como a profissão que superior a todas as outras, porque todas as outras têm que passar por um professor. Uhum. Seja ele informal, né? Um mestre dos saberes, que nós temos muitos na Bahia, né? Seja ele um professor, né? Acadêmico, né? Então, assim, é brilhante essa, né? Porque a partir do momento que tiver esse reconhecimento, esse respeito, a sociedade vai viver Isso. prosperando, né? É dessa consciência que a gente precisa e se colocar como tal, né? Que a gente não fique apenas na retórica. Aliás, essa cultura nossa de ter um discurso e uma outra prática Exatamente. dissociada do discurso é um câncer que a gente precisa se livrar, né? Porque a ética e a moral e a estética, elas têm que andar de formas harmônicas e elevadas, né? Então, eu acho que nesse sentido, a nossa sociedade pode sim evoluir, mas, como eu acredito e como você acabou de uma certa forma aqui de discorrer, o caminho é a educação. Né? Educação. O caminho é a educação. Você que começou trazendo isso, eu concordo. Você que trouxe brilhantemente. Eu tenho que, né, deixar isso aqui registrado. E você traz outra coisa brilhante. Assim, o meu mestre diz isso. Ele quer ver a prática em cima do pregador. Uhum. Né? Então, isso é que faz o diferencial. Né? No mundo da política, a gente não vê muito isso. A gente vê. Né? Tem pessoas aí que são, na política, que são brilhantes. Sim, certo? sim. E porque o político, quando ele está precisando, ele promete. Quando ele chega no poder, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele não é coerente com a palavra dele. Então, é muito bom você trazer isso, assim. Gosto de você ter trazido isso. E como é que você vê essa coisa do lugar do poder? Bem, o lugar do poder, eu acho que é essencial. Né? E quando você traz a minha identidade como um homem preto de bairro periférico, pobre, e que já compreende que há uma necessidade, olha, não é um desejo nem uma vontade, é uma necessidade de pessoas como eu, que tem a cara e a cor de Salvador, a cara e a cor do pessoal soteropolitano, ocupando esse espaço de poder, eu acho que isso é fundamental, é essencial. E quando essa relação com o poder, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de poder, geralmente, e há uma intencionalidade de entendimento distorcido, né? Quando a gente fala de poder, aquele poder que está para sobrepor o outro, para estar acima do outro, não é nesse sentido, não. É o poder de poder realizar, de poder decidir, de poder escolher. É esse espaço de poder, é desse espaço de poder que a gente está falando, é desse espaço de poder que a gente tem que falar efetivamente. E a gente tem essa dificuldade de compreensão, porque existem muitos conceitos, né, que são distorcidos, porque é conveniente para a sociedade, nesse modelo que ela está, que ela se sustente. Então, quando a gente fala de anarquia, há um conceito distorcido de anarquia, né? Quando a gente fala da questão do poder, quando a gente fala da questão da política, as pessoas demonizam a política como se fosse algo que a gente conseguiria sobreviver sem. E o ser humano é político Não por é natureza, isso, né? Estando não dá. No partido, estando, né? Mas há uma numa intencionalidade carreira política. de que a gente demonize essa política para que a maioria das pessoas se afaste justamente dela, né? Não busque esse espaço que eu acabei de dizer a você de poder, de buscar. Mas o poder, ele compõe uma tríade aí que é importante a gente colocar, porque está no mesmo lugar e é importante que a gente cite os outros dois aspectos. Além do poder, o dinheiro e o prestígio. Porque a política se dá nesse caminho, né? Eu aprendi com o professor de História, um dos maiores professores de História desse nosso estado, e hoje é deputado federal licenciado, ocupando o cargo de secretário da Casa Civil, professor Afonso Florense. Ele disse que a política se dá em busca desse tripé: prestígio, dinheiro e poder.
E é isso, dessa forma que você constrói a busca pela política e que as pessoas constroem. Você precisa dos três, efetivamente. Mas qual vai preponderar, aí é que vai editar quem você é, tá certo? O prestígio, ele é importante porque ele abre portas, caminhos, mas ele deixa você apenas naquele lugar, tá certo? O dinheiro, ele é fundamental porque dentro do ambiente capitalista, para você caminhar, você precisa abrir as portas também com essa chave, digamos assim. Mas o poder, dentro daquele conceito que eu acabei de dizer a você, é o mais importante de todos, né? Que você volta para ele brilhantemente, professor. Deixa eu lhe dizer isso. Que coisa brilhante que você trouxe, que é o poder de poder fazer, poder realizar. Então, assim, olha só, gente, a gente está aqui conversando com o professor Ricardo Monteiro, certo? Candidato a vereador de Salvador. Meu amigo, meu voto já é seu. Assim, assim com toda sinceridade, né? Porque olha só que lucidez, né? Que maneira didática até de colocar a palavra no lugar, né? Então, a pessoa se engana quando ela chega no lugar do poder e ela quer ser autoritária. Quando, por exemplo, uma comunidade que votou, às vezes, naquela pessoa, ou não votou, mas ela ainda é, né? Assim, é para ela que qualquer pessoa que chega lá tem que trabalhar, às vezes reivindica ou reclama de alguma obra que pretende ser feita e o poderoso que entrou lá, quer dizer, a pessoa que entrou no lugar do poder não fez. Não ouve aquela pessoa. Então, é para poder fazer e realizar as coisas. O que professor Ricardo, enquanto vereador, pretende poder fazer quando chegar na sua vitória como Primeiro, vereador? cumprir o papel do parlamentar, que é uma coisa rara de se ver, infelizmente. Não digo que não se vê, mas é uma coisa rara de se ver o parlamentar efetivamente cumprindo o seu papel de legislativo, né? Fiscalizar, eu acho que é um papel fundamental. Reclamar, sabe? Quando for necessário, cobrar. Me dê um parêntese por aqui, favor. Você falou fiscalizar, que é muito importante, porque um dos meus mestres, né, lá de Itabuna, de Guaranema, né, que é vizinho ali, você conhece, de Itabuna, José Delmo, tem um poema desse tamanho que chama-se Vigília, que é o que nós artistas fazemos, mas é o que o professor faz, é o que todo ser humano deve fazer. Se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista, assim como o professor, que canta ao povo suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé, né? Essa vigília, né? Vigiar, fiscalizar a vida, né? A nossa vida, pela nossa formação, Jackson, inclusive formação política também, uma formação pessoal, formação dentro da espiritualidade, se dá em 3 princípios: atenção plena, vigilância constante e percepção inabalável. Eu acho que é dentro desses 3 princípios que tem que ser a atuação de um vereador, de uma vereadora numa casa parlamentar. No nosso caso, na Câmara Municipal de Salvador. Eu acho que a nossa casa legislativa deve muito nessa questão da atenção. Eu acho que ela falha muito na questão da vigilância e disfarça muito na questão da percepção. Então, dentro eu trabalho sempre nas tríades, não sei se você reparou, mas também vem da minha formação familiar, mas não familiar sanguínea, uma familiar muito mais plena, mas que traz para nós a necessidade de se atuar como se deve dentro desses três princípios, né? Atenção plena, vigilância constante, percepção inabalável. E o cumprimento do seu papel, efetivamente, fazendo os vínculos meritórios, não vínculos de vícios, porque esses vínculos de vícios é que são a grande questão. Quando você compra alguém, você se vende para alguém. É nesse sentido. Eu sei que é muito difícil, pode parecer uma utopia, mas é possível. É a palavra que me veio. Nesse sentido. E você está respondendo na tríade, e você também aí já responde o poema de Gregório, o que é que falta? Você falou das coisas que faltam aí, né? Que são 3 coisas. Ele pergunta e ele responde 3 também, né? Verdade, honra, vergonha. Exatamente, né? verdade, honra e vergonha. Exatamente. Interessante. E ela vai também no mesmo sentido, né? A gente fala. O ser humano, a nossa história humana, ela é uma coisa graciosa, é uma coisa maravilhosa. O mundo está aí para nós percebermos. Todos nós falamos as mesmas coisas de forma diferente.
As pessoas, às vezes, parece que vêm com algo novo, inovador e tal. Não, isso já foi falado de uma forma diferente. E aí você projeto fala assim, recebido. você traz a educação, que é a base mesmo, a gente Aham. sabe disso, né? Eu acho que a humanidade sabe disso, só precisa praticar, né? Assim, Praticar. quando chega no lugar do poder, né? Fala um pouco do trabalho que você vem fazendo na educação, na periferia, com jovens. Que tipo de transformação você pretende com esse trabalho e que tipo de transformação você já vê, porque você já trabalha há um tempo, né? Bem, nós começamos, para a gente compreender como é que nós chegamos a esse trabalho com jovens e tal, esse processo de transformação, há 8 anos atrás, nós juntamos com um grupo de educadores e educadoras inquietos e não satisfeitos com a conjuntura da educação, e começamos a desenvolver um projeto, trabalhar um projeto para aplicar dentro de uma rede. Quando ainda a gente não sabia, mas foi um grupo que se reuniu para poder trabalhar e fazer algo efetivamente com base naquilo que nós tínhamos de bagagem como educadores, educadoras, gestores escolares, sabe? E professores, professoras. Quantas pessoas em média nesse grupo? Rapaz, foi um grupo grande, é um grupo de 46 pessoas. Professores. Todos, professores, preponderantemente gestores e gestoras escolares. Maravilha, um poder Diretor aí, e já tem diretora um de poder escola. aí, né? Sim, sim. Então era um grupo muito, muito forte. É um grupo poderoso, no sentido de bagagem, de fundamentação. Enfim, construímos esse projeto. E resolvemos submeter o projeto ao pleito eleitoral de 2020. E eu fui escolhido para representar esse projeto. Aliás, agora em 2024 a mesma coisa, né? Então, na verdade, não é professor Ricardo candidato a vereador. É um projeto que está sendo submetido ao pleito eleitoral, que tem professor Ricardo como representante. E você é escolhido por esses professores? Isso, por essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? Maravilha. Então, a gente tem essa posição de representar essas pessoas e este projeto, sobretudo. Pois bem, quando foi em 2020, veio a eleição e aí fomos pegos de surpresa com a pandemia. O nosso público-alvo era preponderantemente famílias e estudantes e, naquele momento, perdemos a conexão com essas pessoas. E O mundo, muita coisa se desconectou pelo amor de com a Deus, pandemia. rapaz, Né? Pegou de todo aquilo mundo para de nós surpresa. foi um prejuízo muito grande, porque nós não sabíamos como nos conectar com aquelas pessoas, não tínhamos essa preocupação antes, sabe? Que a gente tem hoje de estar conectado virtualmente o tempo todo com as pessoas. Essa ferramenta que a gente está utilizando aqui agora vem Exatamente, muito dali, exatamente. né? Surgiu Exatamente. dali, né? Exato. E aí nós só fomos aprender em 2021 como fazer isso. Então a eleição foi em 2020. Tivemos aí, por conta disso, um prejuízo eleitoral muito grande, né? Embora, diante das circunstâncias, tivéssemos uma quantidade de votos significativa, considerando as adversidades todas que vieram. Mas tivemos um ganho político assim fenomenal, porque nós tivemos, o projeto teve voto em todas as zonas eleitorais de Salvador e eram, a partir de uma avaliação que nós fizemos, todos votos de opinião, não é? Até porque nós não tivemos condições, nem faríamos de outra forma, senão a gente entraria em contradição com o que a gente prega. Mas todos os nossos votos são, e a gente espera que seja, votos de opinião, votos conscientes, e aí não podemos ter o projeto para poder propor ao município, porque este é o papel do vereador, da vereadora. Também. Trazer propostas, né? Também, claro. E aí foi que nós resolvemos, vamos aplicar o projeto. E aí, no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, uma escola que eu passei a dirigir a partir de 2018, vamos aplicar esse projeto aqui. O projeto, ele foi aplicado dentro da escola, a comunidade abraçou, professores, professoras, famílias, estudantes. Pegamos a escola, levamos para a rede estadual a proposta de tornar a escola uma escola de ensino médio em tempo integral. Isso aconteceu e você, com certeza, não vou nem perguntar, porque eu tenho convicção que você sabe o potencial daquele território de Itapuã do ponto de vista artístico. Eu tenho convicção que você sabe, porque todo mundo sabe.
né? Itapuã tem essa característica. De fora eu já sei, mas como eu não sou de fora, eu circulo ali dentro, tenho vários amigos artistas, inclusive educadores ali dentro, né? Então, com certeza, aquilo ali é um potencial gigante, né? E dentro do projeto está essa busca em enxergar o potencial de cada território. E o que foi que nós fizemos ali em Itapuã? Foi identificar esse potencial. Identificar, para mim, é uma palavra só didática, assim, porque, assim como você falou, eu sou nascido e criado naquele bairro, né? Então, tenho uma consciência bastante do que ele é capaz de produzir a partir desse lugar, sobretudo falando das artes, né? Mas pegamos isso e potencializamos. Porque, acredite, o potencial artístico está em todos os espaços, sem exceção. Mais ainda, em todas as escolas, sem exceção. O que falta é dar oportunidade, dar estrutura, dar condições para que aquilo floresça, para que aquilo se fortaleça. E, basicamente, o nosso trabalho ele diz respeito a isso, Jackson. A gente leva essas oportunidades, essas possibilidades, para que as pessoas percebam a sua vocação, percebam o seu dom, mas encontre algo que dê condições dessa vocação ela ser aflorada, para ela mesma se perceber e lá na frente, você, Jackson Costa, com 16 anos começou a fazer teatro, salvo engano, verdade, e veio para Salvador logo depois fazer teatro. Na UF. Você é uma pessoa feliz. Por que você é feliz? Porque você elabora na sua vocação. É verdade. E no meu sentido, felicidade é isso, não é outra coisa. E tive a felicidade de não ficar pensando o que é que eu vou ser, o que é que eu vou ser. Eu já me identifiquei logo, já encontrei um mestre, Mário Guzmão, que foi para lá, né? Que me deu esse suporte, né? Um professor, quer dizer, um ator, diretor, professor. Exatamente isso. Então, é neste sentido, só que de uma forma sistematizada. O que aconteceu com você, a sua história, a gente propõe fazer dentro da escola, mas de uma forma com intencionalidade, porque não é justo você, do ponto de vista geral, mais, sei lá, espiritual, enfim, você vê um jovem, uma jovem com potencial artístico, seja para música, seja para teatro, seja para dança, seja para artes visuais, e você vê que aquilo, quando ela está naquela prática, os olhos brilham, a pele muda, o cheiro muda, porque você sabe, o educador percebe o cheiro das pessoas de uma forma diferente, né? Tal qual um cachorro, sabe? Nosso olfato também é muito aguçado. Então, essas coisas mudas afloram, você vê, e quando ela termina aquele processo escolar, ela vai fazer algo digno, que é ajudar o pai a vender cerveja na praia, ajudar a mãe a vender acarajé lá junto no tabuleiro, ajudar a entregar a comida que ela faz, algo digno, vai ajudar nos proventos, mas ela abre mão da vocação dela, porque ela não tem oportunidade de elaborar na vocação dela. Isso é motivo de muita tristeza, porque, eu já disse, feliz é aquele que elabora na vocação. Então, causa a nós que tem essa consciência despertada, e já diria Paulo Freire, né? Quanto menor a sua ignorância, maior a sua capacidade de sofrer. Você sofre quando você percebe aquilo. Quem não percebe as coisas sofre menos, né? Aumenta a sensibilidade, né? Exatamente. E quando você vê as pessoas, sabe, se diminuírem, se esconderem, porque ela não conseguiu ter oportunidade de trabalhar naquilo. Aí você me lembra, Caetano, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Né? Porque você trouxe aí esse paradoxo, né? Sim, sim. A pessoa tem um potencial, mas a realidade é tão dura, né? Ele tem que ajudar o pai e a mãe, tem que botar comida na mesa, né? E aí, às vezes, deixa de realizar um sonho, deixa de desenvolver o maior potencial que ela tem, né? Exatamente. Que é quando ela tem brilho no olho, quando o cheiro, né, exala de forma maravilhosa, porque a pessoa está plena, florescendo, né? Exatamente. Aí você fala desse trabalho que vocês começaram a colocar em prática no campo, né? Mas isso, quando você está, por exemplo, enquanto vereador, essa ação ela é mais poderosa, mais ampla, né? Sim, mais ampla, e você tem a chave para abrir determinadas portas, para pelo menos mostrar que aquilo existe, que aquilo é possível. E quando a gente aplica na escola, a gente sai apenas do status de projeto, né? Porque não é algo que você projeta, não é algo uma realidade que você traz de forma virtual, você traz para a realidade, você mostra que é possível se fazer e que a transformação também é evidente,
porque ela está ali, essa transformação, naquele jovem. Nós escolhemos alguns aspectos do projeto para a gente poder trabalhar e desenvolver, e eles estão basicamente no teatro, na música, nas artes visuais, no esporte e na comunicação. Essa questão da comunicação veio por último, e foi onde nós mais avançamos, né? Na música e na comunicação. Esse foi onde nós tivemos mais oportunidade de avançar até agora. E esses segmentos que você traz antes dele, eles favorecem o desenvolvimento para a comunicação, né? E aí, uma pergunta também, assim, esses segmentos das artes que vocês levam, não necessariamente para que a pessoa seja um ator, seja um músico, é para o desenvolvimento dela no que ela vir a ser, né? Nas relações, Pronto, na forma perfeito. de se relacionar. Porque a educação se dá na subjetividade, não é? E não existe forma mais eficaz, nem eficiente, eficaz, de você perceber, trabalhar a subjetividade, se não pelas artes. Eu vejo que eu sou suspeito para falar, eu concordo plenamente. Né? É bom ouvir isso de você, né, que é um professor. Mas não existe outra forma, absolutamente, porque você vai tocar em um ponto que nada mais consegue tocar, nada mais consegue subjetividade, mostrar, como que você é a questão falou, da né? subjetividade, entendeu? Nós somos seres humanos forjados pela subjetividade. Nós não somos robôs, ainda não. Espero que nunca. Por mais que esses, né? Mais que essas tecnologias deixem o ser humano, né? Mas a se gente robotizando, não somos assim. né? Mas esse aspecto mostra sempre pra gente, de alguma forma, que a gente não é. Até quando a gente morre por causa disso, sabe? Até quando a gente fica doente, depressivo, quando a gente se automutila, quando a gente se suicida ou tem potencial para tanto, mostra que nós não somos robôs. Ali é um aviso que nós somos seres humanos, entendeu? Então é nesse sentido, é essa percepção que a gente também tem que trazer. Mas, voltando para a questão das oportunidades dos jovens, dentro desses segmentos das artes que nós falamos, chegando à comunicação, e você foi muito feliz, você está aqui hoje trabalhando dentro da teatro, se não fosse perfeito. Exato. Assim, aqui eu sou um ator. Isso. Ou seja, é o teatro, é todo o suporte, né? Todas assim, as infinitas possibilidades que uma oficina de teatro proporciona para uma pessoa, que me faz estar aqui fingindo que sou um entrevistador, né? Fingindo, entre aspas, né? Mas é esse suporte, né? Que, quer dizer, a pessoa que faz uma oficina de teatro, mas você falou isso um tempinho atrás aí na sua fala, que vai despertar nela, né, o que às vezes ela nem sabe que ela é. Exatamente. Vai tocar em um espaço, né? Que só isso consegue tocar, não é? Alcançar este lugar que está lá, sabe, em todo mundo. E o aspecto não é, como você estava falando, não é só questão de se tornar alguém ator, atriz, cantor, cantora, artista de uma forma geral, dançarino, não é isso não. Porque a gente pensa também na sensibilidade de apreciar um bom espetáculo. Então, formação de plateia é fundamental dentro das escolas. E não existe absolutamente nenhuma proposta em nenhum lugar sistematizada, trazida como política pública, por exemplo, para trabalhar a formação de plateia. E convenhamos, você impossibilita do cidadão, da cidadã como plateia se enriquecer no verdadeiro sentido da palavra, tá certo? Porque ela não consegue enxergar, não consegue alcançar. Não consegue aproveitar o que está sendo ofertado para ela. Né? Não consegue. E, ao mesmo tempo, vamos falar dentro do sistema do mercado, você também dificulta a economia. E a gente sabe o potencial econômico das artes. Perfeito. Que as pessoas chamam de cultura. Eu reluto muito essa questão, sabe? Que as pessoas... Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, como se cultura fosse algo pequeno que se só resume aquilo ali. Como se cultura não fosse absolutamente tudo que está relacionado ao ser humano, como costume, seja ele o que for, seja o trabalho, seja a própria economia, que eu acabei de dizer, tudo isso é cultura. Então, eu sempre estou trazendo essa questão conceitual para a gente tomar cuidado, sabe? E tratar as artes como artes, nas suas diversas formas de linguagem. Como não é? Ferramentas e instrumentos, é o que você está dizendo, né? Que facilita o desenvolvimento de todas as áreas. E é uma coisa que eu ouvi algum comentário, não sei se... a respeito da consciência do atual governo federal, do poder que tem o Ministério da Cultura
para o desenvolvimento dos outros, quando eles estão conectados com o Ministério da Cultura, né? E sensibilizar a economia. Olha Tudo, bem, tudo, né? para o poder de economia, o poder da economia que as artes trazem, não é? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que começa a se enxergar alguma coisa, uma luz se acende em algum lugar, não sei se é no final do túnel, mas uma luz se acende em algum lugar, né? que tomara que seja. Mas uma luz que chama atenção, sabe? Que luz é aquela? Então, a gente para olhar e ver que as artes podem sim trazer riqueza, pode trazer prosperidade, mas pode trazer felicidade. E assim, eu acho que nós viemos no mundo com um único papel, sabe? Nós que somos de fé, entende que nós viemos para a Terra com um único papel, que é ser feliz. Quer ser feliz. É né? só isso, sabe? E eu acho que qualquer governo, qualquer gestão que trabalhe por esse caminho, ela vai bem. Ele vai bem. Então, E a arte é luz, né? Como você está falando, né? A arte é luz, ela ilumina o ser humano para ele ser feliz, independente do que ele escolhe para ser. porque né? tudo é válido, né? pessoa, A gente às vezes coloca fazer isso é melhor do que fazer aquilo, né? Fazer aquilo é maior do que fazer o outro. Essa é uma grande bobagem, é uma cultura que a gente tenta se livrar nesse sentido, porque absolutamente tudo é importante. Né? Tudo é tão bom quanto, tudo é tão necessário quanto, tudo é tão valioso quanto qualquer outro papel que se faça. Perfeito, professor. E aí você está trazendo outra coisa que é fundamental, que é nesse projeto despertar na pessoa o que é bom para ela, né? Não o que é bom, que profissão é boa, porque a sociedade às vezes começa a ditar algumas profissões, impor algumas profissões, e a pessoa às vezes vai naquela onda sem saber que ela tem um potencial ali para ser um carpinteiro, para ser um pedreiro, né? Qualquer pessoa. Aí você traz um aspecto importante que está dentro do nosso projeto até, do que a gente acredita, né? Nosso projeto, ele preponderantemente trabalha mais com a juventude, com a criança e a juventude, né? Com a criança e o adolescente. Porque entendemos que são essas pessoas que vão transformar o nosso mundo. Eu acho que a gente não vai ver nem essa transformação que a gente deseja, mas tem que ser a partir de nós. A gente tem que começar a fazer alguma coisa, fazer para essas pessoas. Plantar essa semente neles. Para essas pessoas. Como a gente sabe, nós que temos uma espiritualidade, sabe que a vida nunca acaba, não é? Porque a vida não tem fim. A gente às vezes pergunta, tem um amigo meu, professor Gel Varela, filósofo, mestre de filosofia, e ele sempre faz a pergunta, a provocação nas palestras dele. Eu vou fazer para você agora, Jackson. Qual é o contrário de vida? Pois é. Morte? Absolutamente não, não, né? Porque qual o contrário de nascimento? Qual o contrário, né, de nascimento? Pois é. Morte. Não, você nasce e você morre. Vida não. Vida não tem contrário. Porque a vida é o tempo todo. A vida permanece. A morte faz parte da vida, né? É um ciclo, né? Exatamente, entendeu? É nesse sentido. Então, esse sentido de trazer o aspecto da importância da vida é fundamental. E aí, como eu estava falando, a gente trabalha para jovens e para crianças. E essa questão, às vezes, da sociedade impor para alguém algo que ela tenha que ser, que ela tenha que fazer, também é uma cultura nefasta, é uma cultura que vem também atrapalhando. Capitalismo, né? Demais. E eu digo sempre para os jovens, as pessoas que estão do meu lado, né, colaborando comigo, ou seja, trabalhando junto comigo em todos os aspectos, no sentido de colaborar, junto, laborar, trabalhar. Então, as pessoas que colaboram comigo, eu digo sempre, vocês é que tem que manifestar o que vocês querem fazer da forma que vocês têm que fazer. A sociedade, o poder público, os gestores tem que parar com essa coisa de dizer para o jovem o que é que ele gosta, o que é que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer, porque ele sabe o que ele gosta, ele sabe que forma ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que assumir as responsabilidades dele e ele tem um momento dele de ser intrépido. Então, o momento do jovem ser intrépido, de não ter medo de correr risco, ele tem que aproveitar, porque nós passamos por isso também, e isso é fundamental para o desenvolvimento humano. Quem não pode mais fazer isso sou eu. Eu não posso mais tomar uma queda e machucar meu joelho, porque ele vai demorar para curar. Mas o meu filho de 12 anos pode. Ele vai ter uma fratura, a fratura dele vai consolidar rapidinho. Aproveitar essa juventude, né? É claro. Então, o que a gente precisa é deixar com que essas pessoas
percebam em si, você acabou de dizer a questão do autoconhecimento, né? Se perceber nele onde é que está o seu potencial e vamos ajudá-las a fazer com que ele se desenvolva naquele potencial. O que nós temos que nos colocar à disposição deles é a nossa experiência. Eu acho que as pessoas mais velhas, em relação aos jovens, só têm esse papel. E é bom que se diga, a nossa experiência diz para eles onde existe o que não dá certo. Nós sabemos muito o que não dá certo. Que já é um bom Eu acho que é fundamental. horizonte, né? Não um vai bom por farol, aqui, não né? vai por Exatamente. aqui, porque esse aqui não leva, não vai por... E qual é que leva? Aquele ali leva, eu digo, eu nunca fui. Aquele ali você pode ir. Exatamente. Se não for, você vai saber, Exatamente. não é? E ruim é quando não. Você fala, não dá certo e as pessoas insistem, eu vou assim mesmo. É uma Não perda de ouve tempo. Não uma ouve a perda... voz da experiência, da sabedoria. É, eu digo sempre para meus filhos, eu digo, ó, meu ombro está aqui, suba e enxergue o que eu não consegui enxergar. Meu ombro está à sua disposição. Se você quiser continuar enxergando no mesmo nível que eu, tudo bem, você vai enxergar o que eu estou enxergando. Algo além, suba. Não tem problema, eu seguro o peso, né? Eu acho que é o nosso papel, entendeu? Como educador, como ser educador, né? Seja qual for, seja em que lugar que nós estivermos, nós temos, esse é o papel do ser educador. E o que a gente quer para Salvador é justamente isso, que Salvador, esse é um dos lemas da nossa campanha e do nosso projeto, que Salvador seja uma cidade mais educadora. Né? Agora, precisamos compreender esse conceito do que é ser educador, do que é ser educadora. Está ligado, obviamente, à questão da referência. Né? E temos muito para poder fazer isso. Né? E aí, perfeito, perfeito. Como é que você vê assim a juventude de hoje com você jovem, na sua época, né? Quando você tinha aí a idade desses meninos que você está levando esse suporte hoje, como é que você vê isso? Você sentia falta do que você está levando hoje para eles? Na sua época tinha muitas ações eu digo assim? não, eu não sentia falta não, porque muita coisa não existia. Né? Muita coisa não existia, que existe hoje. A tecnologia mesmo, a tecnologia mudou. Tinha tecnologia, mas as tecnologias eram outras. Não é a tecnologia de hoje. A nossa humanidade está muito tecnológica. A gente fala agora de humanidade, né? Porque antes você tinha sociedades, até comunidades diferentes umas das outras, porque elas não se conectavam. Hoje não. Hoje as comunidades todas, as sociedades todas, elas se conectam de forma que você tem que falar hoje de humanidade. Então, na minha época, você estava lá, nós temos praticamente a mesma idade cronológica, é bom que se diga, mas nós tínhamos, você estava em Itabuna, eu estava em Itapuã. Né? Embora as duas Naquela duas época, pedras. as distâncias eram maiores, né? Não eram conectadas. E eram tanto, coisas né? totalmente diferentes. Você estava na beira do rio, querido, eu estava na beira do mar. Você entendeu? As minhas possibilidades eram umas que não as suas, absolutamente, e vice-versa. Hoje, o adolescente de Itabuna e o adolescente de Itapuã estão curtindo as mesmas coisas. Né? O que é que se ganha e o que é que se perde nisso aí? Porque fale um pouco dessas duas coisas. Eu acho que ganha no avanço, na possibilidade de você ir mais longe, sabe? De fazer mais e tomar aqui melhor. Mas você acha que o jovem está aproveitando essa possibilidade de ir mais longe através das coisas que às vezes ficam quase tudo aqui nesse celular? Não, eu acho ou se aproveitava mais quando se tinha só o seu lugar, o seu local, que não tinha tanta conexão? Como é que você vê esse mergulho aí? Não, eu acho que nós aproveitávamos o que nós tínhamos naquela época, né? Eu acho que nós não tínhamos muita possibilidade de ir muito longe, ainda de forma irresponsável, porque as coisas aconteciam de forma mais lenta mesmo. Sabe? As informações chegavam para a gente de forma mais lenta. O resultado do que você produzia lá na frente chegava a você de forma mais lenta. E hoje tudo é muito imediato. As coisas são totalmente diferentes. E como é que você vê o aproveitamento disso, mesmo, né, mais lento ou mais veloz? O aprendizado, assim, o que fica no ser humano. Como é que é a sua percepção sobre isso? E a minha percepção é o seguinte, eu acho que, como eu estava falando, eu acho que hoje o ser humano ele pode ir mais longe, mas ele tem muita dificuldade hoje de se identificar.
sabe? De se perceber. Se perceber, não dá tempo. Ele não tem tempo para se perceber, porque a janela do olho dele não volta para dentro hora nenhuma, porque ele está o tempo todo olhando o mundo. Ele está o tempo todo na janela, vendo o mundo de fora e despreocupado absolutamente com o que tem dentro. E em outra época, nós não tínhamos, às vezes, nem muita coisa para olhar lá fora. E nós tínhamos que olhar muito dentro de nós mesmos. A percepção entendeu? era maior, né? É, claro, a autopercepção, né? A autopercepção era muito maior. Hoje, eu acho que falta isso. Essa questão lá vem eu no outro tripé, né? Que é a questão do jovem conseguir responder as 3 perguntas básicas que podem conduzir a vida dele, que é onde eu sou, quem eu sou, de onde eu venho, onde eu posso chegar. Essa é a única pergunta que eu tenho aqui, sabe? Porque todas as outras vêm a partir dessa. E eu não fiz essa pergunta hoje, você está trazendo ela e eu vou querer que a gente chegue nela para você daqui a pouquinho, tá certo? Quem você é, de onde eu venho, você vem e para onde eu quero você chegar. vai. Onde eu quero chegar, exatamente. Então, tá feita ela para a gente chegar nela daqui a pouquinho. Por favor. Mas continue. Certo. Então, eu acho que... Essa é a grande questão do ser humano. Essa é a grande questão do ser humano. Eu acho que hoje ele não tem tempo para parar, para compreender que ele precisa buscar essas respostas. Né? E antes, nós não tinha tanta coisa desviando a nossa atenção. Eu estou aqui no estúdio com você, vi pelo menos aqui até agora 5 telas de LED, 4 telas de LED e uma outra tela aqui, uma TV, e daqui na nossa frente, todas passando informação ao mesmo tempo. Essas informações estão surtindo efeito. Elas não são informações soltas, estéreis. E é interessante você trazer isso, porque está dentro do que você está falando, que é o seguinte. Eu estou aqui conversando com você, eu não consigo perder a consciência. Quer dizer, não é que eu não consiga, não vou dizer isso porque seria uma prepotência minha. Mas o meu foco é na sua conversa, no seu olhar, no seu semblante, certo? A ponto de, às vezes aparecem coisas aqui que a produção tem que dizer, Jackson, está aqui ó, do meu lado, na minha tela. Trazendo isso, porque está dentro dessa conversa, né? A informação hoje, ela abre um leque quase que infinito de possibilidades para o jovem, mas ele precisa ter esse foco. Que já teve. Quando não tinha esse suporte todo, né? Atenção plena, lembra? Vigilância constante e percepção inabalável. Para você seguir esses 3 princípios, a questão do foco é fundamental. Né? E aí, ainda na sua pergunta, esse é um dificultador que os jovens talvez tenham hoje. Né? E você vê isso na sala e nos lugares, porque eu acredito que não é só dentro de uma sala, é também na natureza. Não, né? em todos os ambientes. Todos os ambientes. Como é que você percebe essa concentração ali diante do que é proposto para eles? Bem, essa concentração ela é dificultada, né? Ela é dificultada dada a quantidade de informações que você tem ao mesmo tempo. Até porque a gente vive hoje numa cultura capitalista, numa cultura de economia, que tira proveito de tudo, de todos, né? O tempo todo. De alguma forma, alguém quer te vender alguma coisa. Seja de forma direta, seja de forma subliminar, enfim, mas todos os ambientes estão apresentando algo para você consumir. E aí eu vejo que essa juventude de hoje, ela vive nesse mundo, é cultural, é a cultura. Eu estou aqui tendo que prestar atenção a cada coisa que você pergunta, e ao mesmo tempo que você pergunta, eu já vou elaborando aquilo que eu tenho que te responder, mas eu tenho que estar o tempo todo atento, que é para eu não me perder, e de vez em quando a gente mesmo se perde no pensamento, porque você vê uma ideia, daqui a pouco vem outra, veja que você vai perguntar, se preparou um determinado assunto para você perguntar, mas o assunto já foi tocado, você já tem que desenvolver, mas você tem que estar preparado para isso, né? Hoje você se prepara para isso. Quando a gente deixa a vida me levar, sabe? Vida leva eu. Quando a gente vai levando, a gente vai ter dificuldade nesse sentido. Então, tem que ter uma intencionalidade de progredir, uma sistematização para você poder ir longe. Mas, por favor, a gente não está falando em robotização de ser humano, não. A gente não está falando isso. A gente está falando de sistematização, porque as nossas ideias, a nossa capacidade produtiva, intelectual, emocional, né? E a emoção, você sabe o quanto é importante no sentido da produção, né? Essa nossa capacidade, ela é enorme, é quase que infinita. É infinita, né? É infinita. É infinita, é infinita. Eu vejo muito isso concretamente. De vez em quando eu me pergunto, gosto muito de música, né? E eu pergunto, como é possível, diante de tantas músicas que a gente tem no mundo, em todas as línguas, em todos os países,
Um ser humano cada vez é capaz de criar algo novo. E ele traz algo novo, Não uma tem melodia fim. nova. Cara, impressionante. Né? É uma melodia nova. São 7 notas musicais básicas que nós temos aí. E, As variantes são infinitas, né? pelo amor de Deus, é uma coisa linda, maravilhosa. Aí você vê, não, isso aqui não existiu, nunca existiu. É novo, é novo, é novo, é novo. Por mais que o modismo, às vezes, levem Impõe algumas coisas. alguns artistas a fazerem uma melodia que é semelhante àquela, um ritmo que é semelhante àquele, mas tem alguém, sempre nasce uma coisa nova que toca. Você fala, que coisa linda isso aí que eu nunca tinha ouvido, né? Tá no ar, né? Então, você falou aí, Lettieri Slate, o grande gênio da música, maestro, ele disse uma coisa para mim uma vez que eu achei interessante. Ele falou assim, que a música tá no ar, como se fosse uma corrente. Sim. Uma corrente que está no ar. Quando ele quer compor, ele segura na corrente. Olha só, eu não tenho essa capacidade. Não, é um nível de sensibilidade muito alto, não é para qualquer um. Pouquíssimos, né? É para pouquíssimos. Mas está no ar, né? Está no ar, né? É para pouquíssimos, mas eu acho que aí uma pessoa que tenha essa alma maior do que o corpo, sabe? A gente é corpo e alma, né, cara? O gigante Lettieri, né? E a alma sempre maior, né? Exatamente. Ela é sempre maior, mais presente e tal. Eu acho que quando você tem consciência disso, evidenciar isso, sua sensibilidade, ela tá muito maior. Por isso que não são poucos, né? Lantieres que você vai... Gênio, né? Vai ter por aí. São poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos, mas a gente consegue identificar algumas pessoas que conseguem perceber, ver no vento, no ar, tudo, harmonia. Harmonia, eu acho que a palavra é essa, harmonia. Né? E esse trabalho que você faz, que você desenvolve, é para isso também, né? E aí, na sua resposta agora, você chegou na pergunta do quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque você começa a falar do poder que é a pessoa saber. Isso. Consciência de identidade. Né? Quando ela sabe quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai, que não é fácil, né? Não, ela começa a se expressar dentro do potencial que ela tem, que ela veio para isso, para ser feliz, né? Que ela percebeu, né? Que ela percebeu. Exatamente. Porque há uma necessidade de você identificar. Então, quem eu sou? Eu tenho que saber que hoje eu sou um homem negro, não é? Filho de professora, sabe? Filho de um funcionário público, minha mãe lá de Itapuã, também nativa do bairro, meu pai veio do interior, de Amargosa, de uma terra maravilhosa, meu pai é atualmente musical, né? Hoje aposentado e pescador, minha mãe professora aposentada, e eu herdei de minha mãe esse DNA pela educação, reconhecido inclusive na minha comunidade por ser filho da professora Célia, não é? E levar isso adiante, me identificar neste lugar de educação com a minha felicidade encontrada, o motivo para eu ser feliz é nesse lugar, preto, hoje candomblessista, com muito orgulho, que faz questão de evidenciar, de botar na vitrine. Você quer botar no mural, que você bota no mural, no outdoor, no que for, entendeu? As minhas escolhas, eu faço questão muito de evidenciar, que adoro música, enfim. Venho de um lugar que é Itapuã. Não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar, absolutamente. Fui forjado neste lugar, Itapuã, fui forjado nas artes marciais, então tem uma disciplina muito grande, que é a minha cultura pessoal, sabe? É dentro da disciplina, dentro do foco, é dessa forma que eu me comporto. Eu estou fazendo arte marcial o tempo todo aqui, quando eu estou conversando com você, absolutamente estou me comportando como um artista marcial, praticando, e eu estou aqui praticando nesse sentido, e onde eu quero chegar eu estou em busca desse caminho que me dá felicidade plena, sabe? E é onde eu quero chegar, na felicidade plena. Você vai chegar lá? Não sei, mas eu vou buscar. Se eu estiver buscando, eu vou tendo ali dentro desse... Eu já sou uma pessoa feliz, claro, né? Mas eu estou falando de felicidade plena.
que talvez nem exista, não sei, mas eu vou buscar esse negócio aí, sabe? E a felicidade, é igual a vida, né? A felicidade você é. Agora, nessa trajetória, nesse espaço de felicidade, cabe momentos de alegrias e momentos de tristezas, sabe? Então, eu quero lidar com esses momentos de alegria, momento de tristeza, com a sabedoria que estiver disponível para mim para lidar com isso, com esses problemas. Eu digo sempre para as pessoas que estão comigo, eu digo, ó, eu adoro problema, né? E eu gosto sempre de sair de uma pessoa que recebe problema para buscar problema. Eu gosto de buscar problema para resolver. Para resolver. Eu adoro buscar problema para resolver. Esses desafios para mim são maravilhosos, porque é um momento de êxtase quando você busca um problema e consegue resolvê-lo. Alguns, os meninos estão aqui acompanhando a gente, quem sabe, escutam de mim o tempo todo. Alguns problemas, algumas dificuldades você vai conseguir superar. E a gente vai buscar, tá bom? E outras, vamos ter que aprender a conviver com elas. Vamos conviver com esta dificuldade, porque se ela não pode ser superada, pronto. Então, como é que a gente convive com ela? Para a gente continuar caminhando. Porque o importante é continuar a caminhar, né? E é interessante quando você fala que esse desenvolvimento da felicidade para, inclusive, atravessar momentos difíceis sem... Momentos difíceis. Para saber superar, né? Saber conviver de forma mais madura. E tirar proveito dele, Exatamente. porque ele ajuda a sustentar a sua felicidade. As adversidades, elas são essenciais para a construção da nossa vida. Sim, claro, claro. É só saber a perda de alguém que você gosta, sabe? É um acidente, é uma dificuldade financeira. Como se preparar para compreender, amenizar a dor, né? Enfim. Isso, eu acho que você fortalece a sua humanidade, entendeu, Jackson? Quando você aprende a lidar com essas coisas que são inevitáveis, sabe? Eu acho que é do humano, sabe? As perdas, elas estão aí, vão acontecer, porque nós não somos eternos, absolutamente nada é eterno, né? A única coisa eterna que tem é altamente abstrata, né? Que é a força de Deus, é o concreto, que todos existem, admitindo ou não, alguns não admitem, mas usufruem, mas tiram proveito. Isso não muda, absolutamente. Mas todo o resto muda, todo o resto se transforma, deixa de ser uma coisa, passa a ser outra. Por isso que eu digo que a vida por isso que eu digo que a vida ela não deixa de ser em nenhum momento. A gente só tem que se perceber dessa forma, sabe? Eu acho que saber lidar com isso, eu acho que é a grande manha, né? Como baiano, você gosta falando de falar. aí, o cenário que veio na minha cabeça foi o mar, né? A água, né? Que a gente... Flui. A Salvador é uma península, né? Península, é cercado de água, Itapuã ali, próximo do mar. A influência que tem, né? Desse poder transformador e eterno que é a água, que é a vida, né? A própria vida, né? A água traz um aprendizado. Nessa relação com a natureza, ela vem tanto da questão do candomblé como da questão das artes marciais. Traz muito essa relação com a questão da natureza. Porque a água, ela traz um princípio da vida, que é o princípio da fluidez. A água flui. Nada segura a água, absolutamente nada. Nada. Talvez seja, aliás, para mim, eu acredito, é o elemento mais poderoso que existe na face da Terra, porque nada segura a água. E a vida é desse jeito, sabe? Ela flui. Nada segura a vida, né? Nada segura a vida. E assim, eu já ouvi uma coisa tão bonita da humildade da água, que ela vai para todos os lugares. Todos os lugares. Ela não tem... Silenciosamente. Ela vai para o ar e ela vai para o subterrâneo, né? Ela entra em todos os lugares. E se adapta a tudo. Se adapta a tudo, né? É flexível, é maleável. Enfim, a água Você está acompanhado aqui de 2 alunos jovens, né? André. 2 de uma galera boa, viu? De uma galera boa. De uma galera boa. 2 de uma galera boa. Estou aqui com o Emerson. O Emerson, né? O Emerson Silva, o diretor do... Então aqui, né? Chega aqui. Chega aqui rapidinho aqui. A gente não colocou cadeiras aqui, que a gente coloca, mas chega aqui perto. Fica aqui, André, rapidinho do André meu lado. Ali, todos 2. Vem não, cá. o André que tá com a câmera na mão. O outro tá com o celular. E o Emerson. Tá com a câmera, olha lá. Com a câmera na mão. Aí, Esse aqui é André. E aí do lado de Jackson aí tá nosso querido o Emerson. Exatamente. Quantos anos, que idade você tem? 20? Cara de 15. E você? 19 anos. E aí, o que é que tem para falar desse professor aí? Pode falar aqui, mas pode chegar aqui assim.
Pode sentar aqui do lado, assim, ó, na quina aqui. Senta Vem, aí. senta aqui. Senta Não, aí na quina uma coisa, mesmo, senta aqui professor. rapidinho. E Daqui aí, a pouco você salta como fora. é que é a fica aqui um pouquinho. experiência de trabalhar com esse professor aí? Né? O que é que ele propõe para vocês e o que é que vocês aproveitam da proposta dele? Aproveitar, a gente aproveita 100%. É maravilhoso trabalhar com ele, aprender cada vez mais. Aprender, tipo, coisas que eu nunca imaginei, assim, aprender com ele. Tá convivendo no dia a dia e participar, assim, do que ele pode proporcionar pra gente. É maravilhosa a experiência. O que eu acho sobre isso é o professor é uma pessoa muito experiente. Ele sempre aborda, né, que tipo, ele já sabe o que não dá certo Ele falou aqui isso aqui também. e né? ele sempre mostra o caminho pra gente. E o que a gente vê dele é o invisível para produzir o visível. Ele vê algo que as pessoas não estão vendo e ele começa a materializar isso. Nós somos a prova viva disso. Albert Einstein já disse, né? A percepção do desconhecido é uma das mais fascinantes das experiências. E ele mostra isso, ele materializa isso. E a gente está sempre aprendendo com ele, né? E se desenvolvendo. Se você chegar lá no Colégio do Manto Júnior, você vai ver que nós fizemos um estúdio dentro de uma sala de música que foi desenvolvido, né, com ele também, né? Que cumprindo a lei que Obriga a educação da música, o ensino da música. o ensino da música, a educação básica em todos os colégios. E você vê que fomos nós que produzimos isso. A gente fez o cenário, a gente faz a estética, a gente que gerencia as coisas, nós que cuidamos do colégio, nós que estamos no Instagram. A gente está sempre fazendo isso graças a ele, que nos dá essa liberdade de mostrar nossos talentos. E o Emerson também sempre fala sobre isso, que é trabalhar nos talentos dos jovens. Se você é bom em artes, por que a gente não investe nisso, né? Que vai trabalhar na subjetividade dele, nos talentos dele, como o Cristo também já disse, né? Na parábola dos talentos. Exatamente. Que maravilha, né? Assim, o professor mostrar o que o aluno não está vendo, né? Aí tem um poeta que fala que... Eu não sei quem é o poeta popular que fala que o poeta ele tira de onde não tem para colocar onde não cabe. Exato. É mais ou menos o que você disse aí, né? Assim, a gente pensa que não tem porque não é capaz de enxergar. E acha que não cabe também porque não... Mas como é que não tem, né? Um saber e um lugar para caber, né? Que é a juventude, né? Então... É juntar as duas coisas, né? Para conectar. É um desafio muito grande. A gente vê que é um desafio muito grande. Não é fácil, né? Você pegar ali jovens, eles apresentarem uma proposta e você acreditar que é possível, né? E dar confiança para eles, né? Ele fala, vocês que mandam aí. Ele deixa muito claro e a gente se vira, né? Muitas vezes a gente se vira. É o apoio ali que tem. O apoio Vocês vão conseguir proporcionar isso aqui e vocês têm que correr atrás do restante. Resolvam, né? E a gente tem liberdade, né, para poder escolher as coisas, né, decidir o que a gente pode colocar no lugar ou não. É a gente que faz. Graças a essa liberdade que... Vou brincar com cada um de vocês. Você vai pegar Bora. aí alguma coisa, uma pergunta, ou sei lá, ou uma brincadeira. Aí vocês respondem e podem passar para ele também. Até para mim pode passar. Eu prefiro que passe para ele lá para... Vai. Já passou para ele o abacaxi, né? Qual a pergunta? É um trava-língua, né? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Tá dentro do que a gente está conversando aqui, né? Agora fale aí de novo, vá. É igual... Porque o trava-língua, o lance é você ir repetindo, tipo um mantra, para ver se você não tropeça na pedalada. Você pegou? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. E você sabe dizer ele agora assim, olhar para o papel? Não, É mais difícil, né? é mais difícil olhar para o papel. O que eu tenho aqui é o que te traz mais alegria no momento. Cara, Fala a verdade. o que me Mas traz vamos mais fazer assim, alegria antes de você responder, passe para ele também, né? O trava-língua. Trava-língua primeiro, que vai facilitar você depois responder. Diga aí o trava-língua. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Tem horas que parece que não tem sentido nenhum, né? Não é? Pra mim ainda tá um pouco difícil. Mas é pra eu responder? Agora responda essa aí. O que me traz mais alegria é estar podendo laborar na minha vocação. É isso que me dá mais alegria e estar do lado de pessoas que também estão fazendo a mesma coisa.
Simples. Simples assim, né? E o que é que te dá mais alegria? Uma das coisas que me dá mais alegria no momento é eu ver que eu tô mudando muitas vidas com um projeto que eu falei assim, nossa, isso aqui se der certo vai dar muito bom e tá dando certo. E eu ver que as pessoas que tá ao meu redor tá crescendo junto comigo nesse projeto. Tá sendo maravilhoso e é uma das coisas que me dá mais alegria. Transforma você e os outros, né? Transforma aí os outros. Maravilha. Sim, aí eu soube que você tem um podcast, é isso? A gente tem um podcast lá Como é o nome? Jovem Diz Podcast. Jovem Jovem Diz Podcast. Diz, de dizer? Exatamente. E até na nossa logo a gente coloca o jovem, letra maiúscula, e coloca o diz maior que o jovem, porque a gente vincula, né, o jovem dizer, né, dar voz a gente, né? Nossas vozes importam. Essa também foi uma estratégia que a gente fez para poder mostrar para o público. E quem é que vai lá nesse podcast aí? Lá, quem vai lá são alunos que estão artistas, né? Alunos que são artistas, né? Muitos alunos de lá são artistas. Vão lá educadores, vão lá professores, atletas. Hoje mesmo tem um podcast com uma professora de karatê, que é Martina, né, professor? Martina. E a gente, multicampeã, e a gente sempre fala de esporte, sempre da arte, sempre fica na juventude, arte, cultura. E é isso, são essas pessoas que a gente traz para lá para poder divulgar. Dizer, né? Né? Dizer o que precisa ser dito. Exato. Né? E tem uma apresentadora, que se chama Daraísa, que ela é espetacular. Espetacular. Se você vê um podcast... Fruto também desse projeto. Inclusive, a gente gostaria muito de que ela estivesse aqui, mas... Infelizmente, hoje não deu. Horário de aula. E vamos trazê-la aqui uma hora dessa. Sim, muito massa. Ela tem uma simplicidade na fala, no carisma, que parece que ela nasceu para fazer isso, né? Se comunicar, que ele falou que a gente tem se desenvolvido fora muito do na comum, comunicação. cara. Então ela tem que vir pra cá. E ela tem 16 anos, combinar. né? 16 anos. E o Yasmin tá ali, a nossa produtora jovem Pronto. também. Né? E 2 convites. Primeiro, participar com a gente do Jovem Diz, né? Podcast. E o outro, participar do De Frente com os Jovens. Como é o Que De é Frente com os Jovens? O De Frente com os Jovens é um programa do jornal, que é um podcast e um jornal que a gente tem. O jornal eu que faço a direção. E a gente tem uma série, que é o De Frente com os Jovens, que é feito por Enzo e John Breno. Acho que eles já vieram aqui, você conheceu eles. Sim, sim. Eles Mas já você vieram. fala convite de participar e não sei o que lá, pra quem? Pra mim? Pra você Que participar. maravilha, que De honra, Frente com vou os lá, Jovens. sim, de frente vou com- lá. Vou lá. Não, agora o convite, a gente vem aqui participar com vocês aqui. Maravilha. Pra você mostrar e fazer Mas ele tem que ir lá conhecer. a entrevista. todo o Não, espaço mas lá. conhecer, ele vai pro Jovem Giz. E o De Frente com os Jovens a gente vem pra cá. Vai fazer na Entendi. rua. Esses dois convites é eu ir lá e vocês virem aqui. fazer essa Exato. Acho dobradinha que aí. vai ser legal. Tá feito Vai e ser tá legal. topado. Vamos fazer sim. Nós É temos porque a muito proposta assim. do De Frente com os Jovens. jovem é externa, né? É sempre fazer fora, É sempre né? externo. É ver o dia a dia da pessoa e Maravilha. o local que a pessoa tá trabalhando, como é o dia a dia dela. Uma coisa que remete a ela mesma. Maravilha. Por exemplo, o último episódio do De Frente com o Jovem foram 2 jovens que criaram uma marca de roupa, né? É a Rava Company. A Rava Company. E tem uma estética muito massa, velho. Espetacular. E eles foram pra lá falar desse projeto. Estudante de ensino Estudante médio, de ensino escola médio, pública. Escola pública. Por quê? Porque, como diz, né? É público. É para toda a comunidade. E eles estão sentindo essa liberdade de fazer o que eles querem, o que eles gostam dentro, sabe? Então, isso é muito importante, isso é muito bom. E eles foram lá para poder divulgar o trabalho que, né? Se ele fosse apresentar para uma pessoa, uma outra pessoa que está na autoridade, ia logo falar, não, isso aqui vocês querem fazer besteira, isso aqui é idiotice, não sei, né? Eu tô usando aqui os termos que eu vi na minha cabeça. Mas eles não foram, né, barrados. Esse aspecto da discriminação é muito massa, viu, da gente conversar daqui a pouco. Isso é muito Eu massa. acho massa isso. E a gente tá vendo que, além da gente que tem um jornal, né, que foi o projeto que foi aprovado pelo Gustavo, tem outras pessoas que estão empreendendo também. Sem estar no projeto, estão, né, se desenvolvendo, né, e no futuro eles vão estar bem sucedidos. Ouvir isso dessa galera jovem é maravilhoso demais, né? Vocês vieram acompanhando ele pra quê, assim? Fundamentalmente, né? Com funções que eu vi aqui, né?
Ó, A gente somos assessores dele. Além do projeto que a gente tem, somos assessores. Então, como ele trabalha com... Ele está na política agora, e a gente trabalha justamente com comunicação, estamos aqui prestando serviço para ele de assessoria de imprensa. Que maravilha. Estamos dando assessores. através do Comunidades Educadoras em Ação. Nós somos educadores, ativista social, e aí fazemos, né, toda a cobertura aqui também para agregar o projeto. Então a gente está em todo lugar, todo lugar. Coisa boa. Então, maravilha. Parabéns aí para vocês, né? Porque estão aproveitando, né, essa proposta aí fantástica. Tá dentro de tudo que você falou aqui, né? Essa coisa da felicidade, quando ele fala de estar fazendo o que gosta, né? Exatamente. O que tem vocação de fazer. Tem vocação de fazer. O dom. Então, maravilha. Então, deixa eu continuar conversando com eles aqui. Valeu. Maravilha. Parabéns pelo projeto. E aí tá aceito o convite, tá? Para eu ir lá e vocês virem aqui para... Sim, professor. É isso aí. É bom ver na prática aí, né? Sim, claro. Na desenvoltura claro. deles aqui, né? De falar a respeito do projeto. Tem uma equipe de jovens, Jackson. Você vai ter o prazer de conhecê-los e conhecê-las e vai perceber que potencial sensacional, cara. O que eu estava falando que tem que tocar nessa questão da discriminação. A gente trabalha com música, não é? Hoje a gente tem um produto, né? No sentido do termo usado, né? Hoje em dia, dentro do comércio, do musical e tal, nós temos um chamado Grupo Anarcas. Eu quero que você conheça, eu vou te apresentar e vou até provocar você um dia para conversar com eles aqui. O Grupo Anarcas é uma menina e 2 meninos, né? Todos de escola pública, já são egressos, e hoje tem um grupo musical, uma banda musical, que é uma coisa fora do comum, sensacional. Os meninos fazem uma música diferente. Os meninos tocam blues, pop, músicas atemporais, músicas sem fronteiras, ou seja, em inglês, em português. São 3 vozes. 3 vozes. 2 vozes masculinas, uma voz feminina. E 2 multi-instrumentistas. Um que toca violino, outro que toca guitarra, né? Então, o grupo é formado de protagonismo desses 3 aí. E a música que eles fazem é uma música muito bacana. Vai também de encontro a essa questão que os meninos falaram, no sentido de eles estão na comunicação, eles estão na música. E todo o ambiente que eles estão, eles sofrem esse preconceito, sabe? Porque são aparentemente jovens. Então, o que eles fazem é algo pequeno, é algo menor, é algo sem credibilidade. São essas mudanças que a gente precisa fazer, sabe? De deixá-los falar sem interrompê-los, sem querer falar por eles, ou sem, depois que eles falam alguma coisa, dizer... Não, o que ele quis dizer é que... Perfeito. Isso, sabe? Essas colocações que, particularmente a mim, como eu sou um ativista do antirracismo assim, muito grande, me incomoda muito quando eu estou em algum lugar falando e alguém chega depois de mim. O que ele quis dizer foi isso. Eu, às vezes, indelicadamente interrompo. Eu digo, por favor, não faça isso. O que eu quero dizer, quem vai dizer sou eu, não é? É o que eu digo para ele. O que você quer dizer, quem tem que dizer é você. A forma que você se sente melhor fazendo, quem tem que dizer é você. E é isso que vocês têm que buscar. Isso chama-se autonomia. Agora, autonomia é com responsabilidade. É só isso que se cobra na questão da autonomia, né? Responsabilidade. Eu, como gosto de autogestão, Jackson, né? Eu não gosto de ser chamado a atenção, embora seja. Não gosto de receber ordens, embora receba e cumpra as ordens que eu recebo, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer autogestão. Eu não gosto que ninguém diga para mim o que, obviamente, eu preciso fazer. Eu chamo de autogestão porque a cultura nos impõe usar esse termo, nos usar o termo correto e dizer que eu sou anarquista, não é? Porque as pessoas distorcem esse conceito, não é? Então, por mim, a gente não precisaria de semáforo, não precisaria de fotossensor, sabe? É só dizer, ó, aqui é 80, é 80, pronto, já sei que é 80, não precisa... Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas passam a 80, né? Onde tem um fotossensor e acelera... Depois, que sabe que não tem, né? Ou seja, ela não tem uma consciência, né? De ser da educação
nela mesmo, assim, da atitude dela, né? Hoje eu vindo para cá, Plena. acho que os meninos viram, e aí eu tava vindo e encontrei um sinal amarelo piscante, né? Sim, na o boca do alerta. rio que a gente passou, não foi isso? Aí, amarelo piscante. E aí eu cheguei e disse, oba, autogestão. Eu não sei se vocês perceberam, ou seja, eu não vou precisar, vocês perceberam, oba, autogestão. Eu vou sozinho dizer a hora que eu posso passar naquele cruzamento ou não, A sem sua causar consciência, problema, entendeu? Ah. Então, eu acho que isso é que é bacana, sabe? De nós alcançarmos, buscarmos alcançar, vamos dizer assim, essa consciência, né? De fazer autogestão. E uma coisa interessante que você traz que é o seguinte, você traz para eles essa consciência e você respeita a opinião de cada um, né? Assim, a fala é deles, né? Sim, você não se coloca como superior por ser o mestre, por ser o professor. Absolutamente, porque eu não sei o certo a fazer, eu sei o errado a não fazer. É o que eu digo o tempo todo, ó. Esse caminho aqui não dá certo. Eu não tenho a pretensão de dizer para ninguém, siga isso aqui, que isso aqui é correto, até porque eu não vou me colocar nesse lugar perigoso, né? Porque vai que não dá certo, ó, eu destruo todo aquilo que eu construí, entendeu? Então, experimente isso aqui, não dá certo. E aqui, o que é que eu faço? Eu digo, eu não sei. Agora, se você perguntar o que é que eu faria se estivesse no seu lugar, eu respondo. Mas o que você tem que fazer é uma decisão absolutamente sua. Cada um tem a capacidade de encontrar Sim. a melhor forma de resolver, de continuar, Sim, né? De com caminhar. calma, sem pressa, sabe? Porque o problema é o mundo nos impõe uma velocidade, né? Uma necessidade rápida. Quais qual é a palavra aqui? Dificuldades, mas tem uma outra palavra que eu estou querendo, obstáculos mais difíceis, assim. Porque você trouxe uma coisa aí do preconceito, por exemplo, que a gente sabe que é um obstáculo dos mais terríveis, porque o primeiro obstáculo que ele se coloca é na pessoa que tem o preconceito, né? Ela está ali bloqueada de perceber a vida, de perceber o outro com humanidade, com igualdade, tudo, né? Quais são, assim, os mais difíceis que você já encontrou, já enfrentou e que ainda continua enfrentando? Olha, essa questão dos preconceitos, da discriminação, ela está presente em tudo quanto é lugar, em todos os ambientes, absolutamente, né? E essa com certeza é a maior dificuldade de todos, mas incomoda mais quando a dificuldade vem de alguém que deveria facilitar e buscar a facilitação. A gente encontra isso muito no poder público, por exemplo, que se entrega aos caprichos da mídia de uma forma muito, muito frágil, sabe? E muito perversa, digamos assim. Então, às vezes, você deixa de evidenciar algo de bom que existe porque aquilo não vende muito, aquilo não atrai muita atenção, porque, infelizmente, a humanidade compra mais tragédia do que, sabe, do que méritos, do que... É mais sensacionalista, glórias. né? Exatamente. Então, essas são uma das coisas... A gente que trabalha com manifestações da subjetividade humana sente muito isso, e você sabe muito bem o que é que eu estou falando, porque você sente isso na sua pele, quando você tem que produzir algo que você acredita pela sua formação, que é mais significativo, e você encontra os entraves, eu estou falando de Jackson Costa, né? Encontra os entraves e dizer, ó, isso aqui é bonito, é profundo, é transformador, mas já foi, né? Já destruiu tudo, né? O mais que nega tudo, o mais que nega tudo que veio antes. Tem um mercado capitalista que dita, né, o que deve ser feito, né, o que tem valor. E você, às vezes, tem que se submeter a algumas situações. Inevitavelmente, não vamos ser hipócritas aqui e dizer que a gente, às vezes, não tem que submeter a diversas situações, que tem que submeter, sim. Para sobreviver, inclusive, né? Para sobreviver. Até para que mais na frente você possa realizar uma coisa que você... quando você ganha um corpo, né? Então, você vai dizer assim... Se Gilberto Gil chegar aqui no microfone e arrotar, né, vai bater palma, pô, e dizer que ali foi algo que ele fez, cheio de simbologia, de significado, mas tem que ser um Gilberto Gil para poder fazer isso, entendeu? O Ricardo Monteiro fazer isso aqui, ele é um ser humano mal educado, entendeu? Que não tem nenhuma finesse, absolutamente. Então, são situações, claro que o Gilberto Gil não faria isso, eu tô aqui enaltecendo o poder que ele tem, a grandeza dele tem para chegar nesse ponto que você acabou de dizer, de ser escutado. Hoje as pessoas escutam o que ele tem para falar.
Então, Por tudo que ele é, né? Por Que ele de onde ele construiu. veio, né? Quem ele é quem e ele para é. onde ele está caminhando, assim, né? Um ser... eu não sei se ele está caminhando, eu sei que já chegou, porque ele está num lugar tão longe, Ele- cara. É um ser de uma dimensão Ele já nos serve fantástica, como né? ele já nos guia, né? Já é uma das nossas principais referências. A gente já tem como tirar proveito para nós, para a nossa vida, do que pessoas como Gilberto Gil, né? Tem outros, claro, aqui. Você tem Gilberto Gil porque eu prefiro, porque está mais próximo de nós, né? Então a gente traz nesse sentido. Mas é por aí. Eu acho que o que a gente busca é essa construção mesmo, né? Efetiva da realidade. Tá, aí você trouxe Da uma bondade. coisa que é também, assim, tem muito a ver com esse seu movimento agora, né? Candidato a vereador, que é o que se mostra, e tem a ver com política e tem a ver com imprensa também, o que se mostra dos bairros de Salvador e o que esses bairros produzem, né? Os bairros que produzem tanta coisa maravilhosa Parece que produz tudo uma coisa só. e a imprensa se prende a mostrar como se fosse uma coisa negativa. em E muitos uma lugares. coisa só. Eu digo isso assim, por exemplo, do lado ali de Itapuã, que é o bairro da Paz, Uhum. eu frequento aquele bairro ali há muitos anos, porque Sidney Argolo, que é um ativista ali, um artista e ativista ali na sociedade, na comunidade, faz um trabalho muito bonito ali. E aí eu conheço já há 20 e poucos anos, né? Então eu vejo a transformação, o desenvolvimento daquele bairro só de andar pelas ruas até chegar lá dentro, onde Sidney mora, ao longo desse tempo, como aquele bairro prospera. Né? Prospera. E muitas vezes isso não é dito. Isso não é. Você não liga uma televisão e vê no jornalismo, falando das maravilhas que aquele bairro ali produz, né? Mas se tivesse uma troca de tiro, de facções, alguma coisa, a Aí gente viria isso. Inventam até vinhetas, né? Inventa, é uma coisa Pra ficar absurda, é mostrando uma e coisa, reportando. para usar o termo correto, é uma coisa violenta demais. Exatamente. Não é que o ambiente é violento, é que esse espaço é violentado pela própria mídia, sabe? Porque é igual a questão, os meninos estavam falando aqui do público, do que é ser público. A escola pública, de uma forma geral, ela é muito melhor em todos os aspectos, muito mais potente do que a escola privada. Muito mais, muito, absolutamente. A educação pública é melhor do que a educação privada. Né? Eu digo isso categoricamente. A questão é que a gente manipula tanto as situações que você vai pegar, por exemplo, vamos tomar como referência Salvador, eu acho que a 90% por baixo, 95% das escolas de Salvador não tem mensalidade maior do que R$200, R$150, R$200. Escolas particulares. Não tem. Não tem. E a educação nessas escolas é muito ruim. É muito deficitária em todos os aspectos. Não tem estrutura, não tem professor formado, o professor que está lá não recebe a base do magistério, não recebe bem, né? Os estudantes não se alimentam bem. Estou falando de escolas privadas, 95%. Aí você vai pegar, vai contar no dedo de duas mãos, não chega nem a fechar. Algumas escolas que cobram 5, 6, 7, 8, 10 mil reais de mensalidade, que tem toda a estrutura, sala de aula climatizada e tal. E você vai ver que 5% das escolas diz o que é essa rede toda privada. Não é verdade? Porque 95% não é aquilo. Com a escola pública acontece justamente o contrário. As escolas públicas hoje, eu estou falando das estaduais porque é a rede que eu faço parte, eu posso falar dessa rede estadual. A rede estadual hoje tem escolas com estruturas maravilhosas, né? E melhorando cada vez mais. Você vai encontrar algumas escolas ali no dedo de duas mãos que tem que melhorar muita coisa, vão. Aí o que é que pegam? Pegam essas escolas dedo de mão e generalizam todas as outras. Exatamente. Invertem tudo. Né? Invertem. Ou seja, em uma situação, a minoria ela pode trazer o conceito generalizado. Mas na outra, a maioria não traz o conceito generalizado. Essa é a realidade.
Aqui é uma constatação. E entendeu? aí, meu amigo, eu não vou, né, me privar de trazer aqui o seguinte: essa minoria que dita é a maioria branca. Claro. E essa maioria que real, deveria estar ditando, né, É a maioria preta. Então a Exatamente. gente vê aqui, infelizmente, É o racismo. um racismo e um modelo assim que sempre essa imagem, infelizmente, está na minha cabeça, que é Casa Grande e Senzala. Isso. Então, assim, é possível transformar isso na urna. Sim, sim. A gente volta para a nossa conversa. Porque nós temos do a início, força, Jackson. não Nós é? temos a força. A força é nossa. A força de trabalho é nossa, a força de transformação é nossa, a força de construção é nossa, mas nós precisamos nos organizar para transformar essa força em poder. O grande poder dos grandes poderosos é que se organizam, eles só estão organizados e fechados, mas eles não detêm a força. Mais uma vez, um amigo meu disse o seguinte: se o boi soubesse a força que tem, ninguém comia churrasco, meu amigo. Pois é. Entendeu? É verdade. E o que nós precisamos trabalhar, e aí é do ponto de vista mesmo político, que bom que você me traz para esse lugar sempre, é da gente despertar a consciência das pessoas que nós temos, primeiro que nós temos a força. Somos nós que fazemos, somos nós que construímos. Tudo que existe aqui, seja de mais simples até mais sofisticado, fomos nós que fazemos, fomos nós que botamos de pé. E assim, e essa consciência de que essa força, em números, na urna, é uma coisa real, né? Assim, Ou seja, a gente precisa transformar essa força em poder. Olhe, veja onde é que você se enxerga para você se colocar nesse lugar. Então, eu me vejo naquele representante, eu me projeto nele, porque quando eu olho para ele, eu me vejo. Ele é igual a mim, ele vive no mesmo lugar, ele tem a minha cor, a cor da minha pele. Então, ele sabe o que é que eu sofro. Ele sabe o que é que eu sofro de discriminação, ele sabe o que é que eu sofro de conceito antecipado, portanto, preconceito, sabe? Injusto, injustificado, absolutamente. Então, nesse sentido, eu acho que é essa consciência, dessa forma que a gente tem que conduzir as conversas, o trabalho de conscientização, essa disponibilização ou disponibilidade de saberes, né, para as pessoas, para que elas produzam os seus conhecimentos baseados nesses saberes que a gente disponibiliza, e colher os deles também, né, para a gente poder enriquecer e a gente também construir o nosso conhecimento. Para, a partir daí, fazer esse processo de transformação de força em poder. Né? A hora é essa. Eu acho que a hora é essa. Meu amigo, muito grato por essa conversa aqui, né? Eu acho importantíssimo, sabe, você se colocar. Quer dizer, não é nem você que se colocou, né? É uma conjuntura, é um grupo de professores que trabalham na prática mesmo. De jovens. Que te coloca para você representar, né, no âmbito, né, mais amplo e mais poderoso, o que você já vem fazendo na prática. Então, assim, muito grato pela conversa aqui. Eu penso que está chegando a hora, né, dessa coisa equilibrar essa balança aí, pelo menos, né, de ser mais justo. Então, assim, agradecer a sua presença aqui, professor Ricardo Monteiro, e faça aí a consideração que você quiser fazer. Você tem o tempo, a gente tem aqui ainda até 2, 3, 4 horas, se você quiser. Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós, mais uma vez, é chegada a hora. Nós temos, no âmbito municipal, a cada 4 anos, essa hora que chega. Sabe? É verdade. Essa hora que chega. A cada 4 anos a gente tem no âmbito estadual e federal essa hora que chega. Portanto, a cada 2 anos a gente tem essa hora que sempre chega. E a gente não tem tirado proveito ou, às vezes, construímos tragédias. Nós já experimentamos isso. Né? Nós já experimentamos isso e conseguimos superar, pelo menos por hora, né? E a gente espera que a gente continue trabalhando para poder a gente se livrar daquilo que nos faz mal, aquilo que pode nos fazer mal. Eu acho que, nesse sentido, a oportunidade está aí mais uma vez da gente construir. Não só tem essa, como nós não só tivemos essa, não. A responsabilidade pelo que está aí é nossa. A gente precisa compreender.
né? Precisa ter, mais uma vez, vou trazer a palavra consciência. A gente precisa ter essa consciência despertada, né? Que o que está aí fomos nós que colocamos, fomos nós que trazemos, somos nós que sustentamos. De que forma eu vou votar no dia 6 de outubro? Baseado em que o meu voto ele é sustentado por quê? É por algo imediatista, por algo que eu ganhei aqui nesse momento, por algo que só apareceu agora, né? Ou por algo que está por vir, que eu desejo que tenha um efeito sustentável na minha vida, um efeito sustentável no ambiente onde eu moro, um ambiente sustentável, um efeito sustentável no trabalho, na minha classe, na minha categoria. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que olhar na hora que a gente efetivamente for fazer um voto, for dar um voto, disponibilizar o voto, fazer o voto mesmo, fazer efeito lá na frente, sabe? E a gente aprender, sim, a participar, aprender a colaborar, aprender a fiscalizar e aprender a cobrar. E a gente não sabe fazer isso, convenhamos. Eu estou generalizando, me colocando você nesse lugar, porque eu acho que é dessa forma que a gente tem que se colocar mesmo, de forma generalizada, porque nós temos a nossa responsabilidade individual, mas a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade coletiva, né? Nós somos causa e efeito do que acontece na sociedade, né? Então, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que se colocar o tempo todo, mas buscar. Estamos aí dispostos e disponíveis a colaborar, a contribuir para uma transformação, colocando em prática o que algumas pessoas já experimentaram, o que as pessoas podem mensurar. Não é nada. Isso é né? importante, aproveitar o que já funciona. Exatamente. Né? Exatamente. Reconhecer que alguém já teve antes, já fez alguma coisa que tem um valor. Isso é uma coisa que também na política é preciso se aprender. Né? Quando alguém vem e constrói alguma coisa que é importante para a sociedade, que o que chegue depois dê continuidade àquilo. É política de Estado. Não tenha a vaidade de falar, não vou levar aquilo adiante porque tem o nome daquela pessoa. Não é isso que importa. O que importa é o que é edificado, né? Que tem um valor para a sociedade. É uma cultura de construção de política, mais uma vez, a gente trazendo a questão do cultural, né? É uma cultura de construção de política que ela é nociva demais. A gente não trabalha dentro das casas legislativas para construir políticas de Estado. A gente só trabalha para construir políticas de governo, portanto, políticas com efeito sorrisal, sabe? Eu vou jogar aqui no meu copo aqui o comprimido de sorrisal, ele vai fazer um estardalhaço danado. Daqui a pouco... Acabou, passou. Passou. Porque essas são as políticas que têm feito, políticas de governo, né? Que têm feito... A gente precisa de política de Estado, ou seja... Trocou o governante, trocou o lado do governante, que seja, mas ele tem que tocar aquela política ali, porque a política não é dele. A política é do Estado, é política de Estado. Então, nesse sentido, é dessa forma que a gente tem que procurar trabalhar e mostrar para as pessoas que isso é possível, que isso existe, porque já que só acredite, as pessoas não acham que isso existe. Você tocou num ponto aí de, não fui eu que fiz, né? Então não vou tocar. As pessoas não sabem que a política pode ser política de Estado. Né? A nossa Constituição está aí, permite isso. E é difícil, né, a pessoa ter essa humildade e aceitar isso, né? Mas eu vou citar uma pessoa que é Fernando Guerreiro. Fernando Guerreiro. Que dirigiu, não foi? É um dos grandes diretores que eu tenho a maior alegria de trabalhar com ele, assim. Que pega projetos que já existem há muito tempo, muito antes dele chegar ali na fundação, e ele traz com o mesmo nome. Sabe assim? Ele dá continuidade. Então, é um mérito também, assim, de alguém que valorização, chega... né? Reconhecimento, valorização. No lugar de poder e não querer estampar o nome dele ali. E está colocando o nome dele também, porque está dando continuidade, né? Inevitavelmente, né? Não tem jeito. Você faz, você vai colher. É um princípio, mas voltando àquela questão do princípio, né? É o princípio do círculo, sabe? Exatamente. É o princípio do círculo. Exatamente. Não tem jeito. A vida não para, né? Mas eu ainda vou explorar você aqui com mais tempo. Pegue aí alguma coisa aí nessa... Opa! Vê o que essa é que brincadeira chega para você aí. Essa brincadeira é séria. Vamos ver aqui. A quem eu agradeço na minha caminhada? Rapaz, ainda bem que você perguntou. A quem eu agradeço na minha caminhada? Olha,
tanta gente para agradecer que é uma pergunta perigosa, coloca você numa situação danada, né, velho? A quem você agradece. Mas aí porque... você pode lembrar aí dos seus mestres, né? Não, mas eu quero. Eu lembro os meus mestres, foram muito mestres, mas eu quero agradecer mais aos meus alunos, sabe? Que maravilha. Aos meus alunos. Porque, em sendo meus alunos da forma que são, se tornaram mestres na forma mais pura de ser, na forma mais verdadeira de ser, porque são mestres sem saber que são. São mestres no lugar de aluno. Ensinam sem absolutamente nenhum tipo de manipulação do que eles estão ensinando. Nos faz crescer, nos faz desenvolver de uma forma muito pura, que a ingenuidade da adolescência traz para eles, mas que faz a gente conseguir enxergar com muita calma, né? Aquilo que efetivamente a gente não tem alcance de enxergar. Eles dizem que eu faço eles enxergarem às vezes, mas essa troca é recíproca, sabe? E a gente se sustenta nisso, porque eu observo de longe. Eu só intervenho, eu vou fazer intervenção quando eles estão correndo risco. Eu digo, vou deixar vocês seguirem. Se eu perceber que vocês estão correndo risco, eu vou chegar junto. Mas só vou chegar se você estiver correndo risco. Se for preciso, né? Mas se for um risco que você possa cair e levantar sozinho, não conte comigo, não. Vocês vão cair e levantar sozinho. E aprender, né? Eu digo, nunca vou fazer por vocês o que vocês podem fazer sozinho. Não vou. Tá certo? Então, e aí, esse lugar privilegiado de estar de fora observando é um lugar que me traz para uma grandeza enorme. E eu estou procurando cada vez mais ter consciência disso, sabe? E perceber o quanto isso me ajuda, esvazia aquela parte ruim que a gente tem, vai jogando fora e vai enchendo aquela parte melhor, sabe? Que todo mundo tem, né? Os nossos defeitos, os nossos méritos estão ali o tempo todo se chocando, entrando em conflito, né? E quando você aprende a sair, observar, você começa a se enxergar também naquele lugar, né? Porque você vê o seu efeito, o efeito do que você faz ali. Ou seja, você está ali, você está se enxergando de certa forma. Então, essa pessoa a quem você agradece mais são essas pessoas, são esses jovens. É um segmento, né? De jovens. Claro que eu não desprezo absolutamente meus mestres. E aí, quando eu digo mestres, entendo a minha família, meu pai, minha mãe, mestres de uma forma geral. Preciso ver todos nesse lugar de educador, seja como mestre, seja como aprendiz, né? Mas eu quero colocar esses aprendizes nesse lugar. Que eu acho que que maravilha, professor, porque Guimarães Rosa, que eu acho que ele... Acho não, tem uma frase dele que mestre é aquele que de repente aprende. Eu acho que é uma coisa parecida com isso, né? Mas é bom que, se não for, a gente ir lá procurar essa frase dele. Certo. Porque aprende. E aí você não tem professor sem aluno, não tem mestre sem discípulo, né? Então, bonito esse reconhecimento assim, de ser grato a quem também lhe possibilita ser o que você... Senão não faz sentido, né? cara. O que você nasceu para, né? Você nasceu para isso. Exatamente, nasci para isso, nasci para isso. Eu recebi esse presente e reconheci o presente, porque infelizmente tem pessoas que passam por este momento, né? Aqui essa fase da vida, como eu digo, morrem, né? Nascem e morrem, portanto, passa por essa fase e não consegue perceber que presente foi que ele recebeu de Deus, né? Tem muita gente assim. E aí, exatamente. São quem eu pessoas sou, que têm de onde eu vim, para onde eu vou. Né? Esse quem eu sou E são pessoas amargas, são pessoas que você vai ver que está sempre com problema de saúde, exatamente. tal, entendeu? Não consegue se enxergar. Você vai chegar diante de um dos maiores, os pôr do sol mais bonitos que a gente tem em Salvador, para mim é um dos mais bonitos, né? De São Tomé de Paripe. Você vê o pôr do sol de São Tomé de Paripe, é uma coisa que fora do comum. Você vai ter uma pessoa que vai sentar ali na orla de São Tomé ou de Tubarão, que chega que o pôr do sol mesmo, e você não vai perceber beleza. Que chato, o que é que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Vendo a mesma coisa que você está vendo ali, entrando em êxtase, contemplando, exaltando aquilo que você está observando. Tem gente que não vai ver nada disso. E não vai perceber. Principalmente porque
está ali todos os dias, ou quase todos os dias. Então, a Aham. pessoa tem liga nesse automático de que olha o sol ali, ou a lua, já vi, já conheço. Não, Também. cada dia é único, né? E não alcança perceber a beleza, Jackson. Sabe? É aquilo que nós estávamos falando aqui. Pessoas que passam por essa fase da vida sem descobrir o que é. Para que é que ela serve? É. Qual é o meu papel aqui? Ela passa Pra- o tempo todo. Para que e por Entendeu? que estamos aqui? Por que né? que estamos aqui? E a gente tem um papel, a gente tem uma função, sabe? A gente tem uma função para cumprir. E esse trabalho que você vem desenvolvendo é principalmente para isso, né? Para desenvolver essa percepção, essa capacidade de se perceber, para ser feliz, perceber o outro, para que o coletivo tenha mais felicidade. Sim, sim, porque é você que ganha com isso, né? Maravilha, professor. Quando Meu você amigo, ganha. Meu muito amigo, grato, irmão. professor Gratidão. Ricardo Monteiro, certo? Espero ver você na Câmara, certo? Vamos trabalhar para Agora, Sim, né, sim. nessa eleição aí, 2024. Sim, sim. Que bom Entendeu? poder contar contigo. Que bom Sim, e você poder toca contar com pandeiro? essa Vamos encerrar força. com pandeiro? Bora. Vamos encerrar com música, né? Vamos lá. Arriscar aqui esse pandeirinho. Arrisca. Vamos lá. É. Acelerando aí, né? Olha lá, ainda bem ali. Filma ele aí, fotografa ele aí. Entra aí, André. Maravilha, professor. Olha! André Monteiro. André é lá, juntei os dois. Ricardo Monteiro, professor e candidato a vereador. Meu voto é seu, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Com sinceridade. Gostei da conversa. Satisfação. Maravilha. Gratidão. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.